Hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Que as palavras do Santo Evangelho possam nos inspirar e criar raízes profundas no nosso coração. Amém? Naquele tempo, Jesus começou a ensinar, de novo às margens do mar da Galileia, e uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. A outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Mas uma outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu frutos. Ainda outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus para os que estão fora. Tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre espinhos, e são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e de todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, o outro dá 60 e o outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem dúvida, para mim, uma das palavras mais bonitas do Evangelho, porque me diz muito e retrata a nossa disposição, a nossa visão com Deus, para com a palavra de Deus. Aqui vemos 3 elementos básicos e essenciais na perspectiva espiritual: a semente, o semeador e o terreno. Um trabalho comum para um agricultor, um entendimento natural, mesmo para quem não é agricultor. Uma boa semente, bem semeada, em um terreno bom, uma terra boa, e bem cuidada, protegida dos predadores, com certeza ela tem condições de crescer e produzir bastante. Mas do contrário, quando ela está exposta a muitas adversidades, a predadores, ela não subsiste. Não é assim? E assim também é no mundo espiritual. A semente de Deus é boa. E a semente é a palavra de Deus, que o semeador, que é o próprio Jesus, semeou para todos nós. Entretanto, a terra também pode significar
o nosso coração. Quando a terra do nosso coração está nutritiva, está boa, livre de empecilhos que possam impedir ou sufocar sementes, nosso coração é capaz de grandes coisas. Nós devemos cuidar desta terra que é o nosso coração. Nós devemos arar, adubar, irrigar, preparar esta terra com as melhores coisas para que Deus possa permitir que raízes profundas estejam no nosso coração e que muitos frutos apareçam desta semeadura de Deus. Deus está semeando para nós. Deus está semeando em nós. Que o Senhor nos ajude a enxergar nesta parábola a grandeza e a profundidade dessa parábola, trazer para nós como ensinamento e preparar o nosso coração para as belas e frutíferas sementes que Jesus tem para nós. Amém? Eu deixo essa passagem, essa reflexão e também ressalto a necessidade de também sermos semeadores do bem, da palavra de Deus, das boas obras. Que Deus nos abençoe. Recebam aqui o meu abraço fraterno.